A primeira coisa que a mídia fez quando saíram os primeiros 3 milhões de arquivos das barbaridades cometidas pelo empresário Jeffrey Epstein foi correr atrás para ver se tinha alguma coisa que incriminasse Michael Jackson. E eles deram com os burros na água. A foto que encontraram dele ao lado do Michael não foi tirada na Ilha dos Horrores, onde ele e outros bilionários abusavam de crianças e adolescentes. Ela foi tirada na Flórida, onde o Michael estava procurando uma casa para alugar, e um consultor financeiro apresentou ele ao Epstein. E nessa foto dá para ver que o Michael está visivelmente constrangido ao lado daquele monstro. Aí foi encontrada uma gravação telefônica do Michael apavorado, dizendo que ele estava sendo perseguido, que tinha gente querendo matá-lo. Nessa gravação ele diz claramente que não era gente do governo, era gente muito mais poderosa, e sussurrando, o Michael conta que não poderia falar sobre aquele assunto ao telefone. E ao contrário das acusações levianas que fizeram contra ele por levar crianças para Neverland, surgiu a verdade. O próprio ator Macaulay Culkin confirmou que ele era um dos meninos que Michael levava para Neverland para proteger dos convites de Epstein. O cantor também fazia isso com crianças pobres e de ONGs para evitar que elas fossem arrastadas para a Ilha dos Horrores de Epstein, onde muitas jamais saíram vivas de lá. Mais tarde, a criança que acusou Michael Jackson de assédio em 1993 desmentiu tudo. Já adulto, Jordan Chandler disse que foi obrigado pelo pai dele a acusar o Michael por dinheiro. Nem assim a mídia acreditou no rei do pop. E essa mesma imprensa que condenou, julgou e perseguiu Michael Jackson agora deve desculpas a ele, desculpas póstumas. Mas deve. E ele fez de tudo para se defender. Chegou até a alugar um satélite para fazer um pronunciamento em cadeia de televisão nos Estados Unidos. Repetiu exaustivamente que era inocente, mas as acusações só pioravam. E o próprio Michael disse uma vez numa coletiva de imprensa que era perseguido por ser preto, rico, talentoso e famoso, e por ter vendido mais discos que o Elvis Presley e os Beatles. Muita gente não sabe, mas a MTV proibiu o primeiro clipe de Michael Jackson, Billie Jean, em 1983 por puro racismo. Parece até loucura falar isso hoje em 2026, mas naquela época a MTV só exibia clipes de artistas brancos e foi Michael quem furou essa bolha. A empresa acabou recuando e o clipe dele, Billie Jean, bateu recordes de audiência. E no mesmo ano, a empresa que estava às portas da falência exibiu também Thriller e voltou a faturar alto. Sim, foi Michael quem abriu os caminhos para que outros artistas pretos pudessem tocar e aparecer com seus clipes na MTV. E ele denunciou que foi vítima de racismo de novo nos anos 2000 por parte do presidente da gravadora Sony Music, Tony Mottola. Na época, o Michael rompeu com a gravadora por não apoiar o disco Invincible. O rei do pop também foi acusado de não aceitar a própria imagem de homem preto, por causa daquelas várias cirurgias que ele fez no nariz e depois da questão da pele, que foi clareando. Só que todo mundo criticava sem saber o motivo. O Michael foi espancado pelo pai para trabalhar, para cantar, para dançar desde pequeno. Eles também diziam que o Michael era o mais feio da família. E esse tipo de violência doméstica na infância causa traumas que a criança não esquece para o resto da vida. Michael não achava que era bom o suficiente e tentava sempre se superar para mostrar que era talentoso. E ele não conseguia lidar com a própria imagem porque lembrava a cara do pai dele, o homem que, além de bater, mandou castrar quimicamente o filho para que a voz infantil dele não mudasse. Foi tanta perversidade que ele sofreu ao longo da vida que o Michael acabou desenvolvendo problemas de autoestima e autoaceitação, além de vários problemas psicológicos. Ah, mas por que o Michael quis ficar branco? Não, ele não quis ficar branco. Ele tinha uma doença autoimune e crônica chamada vitiligo, que provoca a perda da pigmentação da pele e aí causa manchas brancas na pele. Há quem diga que ele tomou remédios para acelerar esse processo e uniformizar as manchas porque o Michael não queria que os milhões de fãs que ele tinha no mundo vissem ele daquele jeito. E o mais incrível é que com tudo que passou, o Michael não se tornou uma pessoa amarga. Ao contrário, ele era doce, gentil, educado, incapaz de brigar, mesmo quando era provocado. E o último vídeo dele mostra isso com muita clareza, quando o Michael tem que pedir várias vezes para um músico tocar diferente a música que ele estava tocando. O cara resiste, não obedece e, sem alterar a voz, o Michael mostra com a boca como ele gostaria que fosse aquele som. E ele ainda explica com toda a paciência que os fãs gostam de ouvir a música do jeito que ela está no disco. E só depois de convencer o músico, o Michael volta para os ensaios no palco.
Michael Jackson morreu no dia 25 de junho de 2009 na casa dele em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele foi vítima de uma dose cavalar de Propofol, que é um anestésico muito usado em cirurgias. O Michael usava esse remédio para tratar dores e insônia, e o médico que aplicou esse remédio nele, Conrad Murray, foi condenado por homicídio culposo a 4 anos de prisão e só cumpriu 2. Sim, a imprensa, os racistas e o mundo devem desculpas a Michael Jackson, o artista mais brilhante, completo e generoso dos últimos séculos. Um cara que ajudava muita, mas muita gente calado, sem divulgar. Um ser humano doce, com uma voz inconfundível, que defendia a paz, o planeta, os animais, as crianças e o respeito que ele nunca teve.